amigos e companheiros, né, que estão aí do outro lado, para juntos estudarmos um pouquinho mais, para poder colocarmos, né, tentar pelo menos melhorar um pouquinho o nosso dia a dia. Nós vamos hoje estudarmos juntos, né, procurar entender melhor a mensagem sobre a crítica, dando continuidade ao livro As Dores da Alma. Percebe-se que todas as mensagens, né, que esse livro vem trazer para a gente é uma autorreforma de si mesmo, porque a mensagem não é para o meu vizinho, não é para o meu amigo, não é para aquele que devia estar ouvindo, não. A mensagem, primeiramente, é para mim, né? Porque se chegou até você ou chegou até aquele, né, que precisa, ela vai chegar. Então, nosso título hoje, ele está intitulado como A Crítica, algo que nós não temos aí quase nada, né? Então, karmas são estruturas não somente sobre os nossos feitos e atitudes, mas também sobre nossas sentenças e juízos, críticas e opiniões. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 42, o mestre propõe: Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Ou seja, procure-se, né, perceber primeiro os seus equívocos para depois criticar o outro. Aí vamos entender que não temos como fazer crítica alguma. Por projeção psicológica, entende-se a atitude de perceber nos outros, com certa facilidade, nossos conflitos e dificuldades, como recusa, no entanto, de vê-los em nós mesmos. Dependendo do grau de distorção que fazemos dos fatos para atender às nossas teorias e irrealidades, é que se inicia em nós a intimidade, o processo de paranoia. Os paranoicos possuem uma característica peculiar. Relacionam qualquer acontecimento do mundo consigo mesmo, ou melhor dizendo, desvirtuam a realidade dos fatos, trazendo para o nível pessoal tudo o que ocorre à sua volta. Quanto mais conscientizada for a criatura, tanto mais entende a ordem das coisas e mais as questionará em seu simbolismo. Estar perfeitamente harmonizado e centrado em tudo que existe é um requisito primordial para atingirmos a plenitude da vida. Tudo que criticamos veementemente no exterior encontraremos em nossa intimidade. Isso nos leva a entender que o ambiente em que vivemos é, na verdade, um espelho onde nós vemos exata e realmente como somos. Né? Diz que aquilo que incomoda no outro é porque o que precisa ser mudado é em mim. Se na exterioridade algo de importuno estiver ocorrendo conosco ou chamando muito a nossa atenção, é justamente porque ainda não estamos em total harmonia na interioridade. Significa que devemos analisar melhor e estudar ainda mais a área correspondente ao nosso mundo íntimo. Vejamos o que dizem os embaixadores do bem sobre quem analisa os defeitos alheios. Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. A crítica ela deve ser construtiva,
Por quê? Porque quando eu for criticar o outro, primeiro eu devo perguntar: qual é a utilidade? Isso vai fazer com que ele cresça? Não vai trazer-lhe o ridículo, né? Não vou colocá-lo à exposição? Mas quando eu apresento a minha crítica como forma de deboche, de menosprezo, de rebaixar, eu preciso procurar melhorar mais as minhas atitudes. Todas as maldades e eventos desagradáveis que visualizamos fora são somente mensageiros ou intermediários que tomam consciente a nossa parte inconsciente. Tudo que realmente estamos vivenciando no presente é tudo aquilo que estamos precisando neste momento. Lemos a respeito de um assunto e logo atraímos criaturas que também se interessam pelo mesmo tema. Impressionamo-nos com um artigo de revista e logo em seguida, se nunca cometer esse fato com ninguém, se não comentar esse fato com ninguém, parecem pessoas nos presenteando com livros que abrangem essa matéria, né? Como a nossa situação atual, quanto mais, né, falarmos dos problemas, quanto mais colocarmos que não há condição de ser realizado, quanto mais dizermos que tudo não está melhorando, vamos sempre encontrar alguém com a mesma forma de pensamento. Por isso há essa necessidade, diante do fato a qual o nosso planeta está vivenciando, mudarmos a nossa forma de pensamento, elevar as nossas formas de dizer as palavras, procurar colocar mais positividade. Por quê? Porque quanto mais colocamos aí que a situação está difícil, que as coisas não vão se resolver, automaticamente vão parecer dessa forma. É por isso que precisamos munir-nos de bons pensamentos para conseguirmos passar por essas situações. Porque tudo que ocorre já tem um propósito. Nada está fora, nada acontece por acaso. Não é assim? Então, esse encadeamento de fatos ou elos do acaso, né, tem sua razão de ser, pois se baseia na lei das atrações ou das afinidades. Portanto, todo conhecimento, informação, acontecimento ou aproximação de que verdadeiramente precisamos, por certo, vivenciaremos, né? Nós só vamos passar por aquilo que há uma necessidade. Se não tiver necessidade, não vamos passar. Não é assim? Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo, né? Ou nós temos essa mania, nós colocamos primeiro os equívocos dos outros em pauta e esquecemos de olhar os nossos próprios, né? Fazer um check-up naquilo que precisa ser mudado. Nossas afirmações diante da vida retomarão sempre de maneira inequívoca. Karmas são estruturas não somente sobre os nossos efeitos e atitudes, mas também sobre nossas sentenças e juízes, críticas e opiniões. Os efeitos sonoros do eco são reflexões de ondas que incidem sobre o obstáculo e retomam o ponto de origem. Analogamente, poderemos entender o mecanismo espiritual do funcionamento da lei de ação e reação em nossas existências. Atos ou palavras repetidas sucessivamente voltarão ecoando sobre nós mesmos. São vereditos resultantes de nossas apreciações e estimativas vivenciadas, né? Quanto mais eu fico ali repetindo certas situações, né?
Tem pessoas que têm mania de doença. Talvez ela não tenha nada, mas de tanto ela ficar repetindo, pensando, programando, ela acaba tendo um problema desnecessário. Todas as nossas suspeitas sistemáticas têm raízes na falta de confiança em nós mesmos e não nos outros. Por isso, se criticamos o comportamento sexual alheio, podemos estar vivendo enormes conflitos afetivos dentro do próprio lar. Se temos a desconsideração, é possível termos desconsiderado alguma coisa significativa dentro da nossa intimidade. Se desconfiamos de que as pessoas querem nos controlar, provavelmente não estamos na posse do comando de nossa vida interior. Se condenamos a hipocrisia dos outros, talvez não estejamos sendo leais com as nossas próprias vocações e ideias. Projetar nossas mazelas e infortúnios sobre alguma coisa ou pessoa não resolve a nossa problemática existencial. Somente quando reconhecermos nossas traves, dispositivos interiores que limitam nossa marcha evolutiva, é que poderemos ver com lucidez que realmente são elas as verdadeiras fontes de infelicidade que nos distanciam da paz, da harmonia que tanto buscamos, né? Nós já falamos da irresponsabilidade, ou seja, quando assumimos que os problemas que encontramos no outro são aqueles que precisamos resolver em nós mesmos, né? Quando reconhecermos as traves que encobrem a nossa visão, nós vamos ter o quê? Conseguir marchar, né, para essa marcha evolutiva a qual todos nós estamos inseridos. Porque aí vamos ter consciência que aquilo que eu estou buscando criticar demais no meu semelhante é algo que às vezes está em mim mesmo e necessitado de um melhoramento rápido. Então, na questão 909 do Livro dos Espíritos, vem a seguinte pergunta: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? É uma culpa eu ficar ali colocando os pontos, né, visualizando os defeitos alheios? Qual é a resposta? Então, os Espíritos vêm nos dizer o seguinte: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, né? Porque tem coisas que nós temos a felicidade de ficar espalhando, não é assim? Por quê? Porque é os equívocos do outro. Porque se fosse os meus, eu não gostaria, não é assim? Então, incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar. Porque será faltar com a caridade, né? Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de uma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos do outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderá dizer o mesmo, né? Então tratais, pois, de possuir as qualidades opostas dos outros, né? Antes de censurardes, procurai possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generoso. Se o ser orgulhoso, sedes humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez,
sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que, se não vos possa aplicar essas palavras de Jesus, vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave do seu próprio. Então, se você vê, né, diz que o outro age de forma grosseira, seja delicado, não é assim? Se o outro é ingrato, ignorante, seja grato às situações que ele apresenta. Faça diferente, mas façam ações boas. O crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, permanece inconsciente e imobilizado em relação à própria aprendizagem evolucional. Então, os dicionários definem crítica como sendo um exame detalhado que visa salientar as qualidades ou os defeitos do objeto a ser julgado. É comum encontrarmos alguém criticando o trabalho do outro sem tê-lo vivenciado pessoalmente, isto é, desaprovando o que nem sequer tentou fazer. Tudo isso faz parte da incoerência humana. Quando nós queremos discutir um assunto e também não temos conhecimento e queremos impor ali todos os nossos fatos sem mesmo saber e ter conhecimento. E criticamos o outro que às vezes parou, que sentou, que olhou, que procurou. Esse é o nosso problema, né? A crítica nociva é característica de indivíduos que não realizam nada de importante, não enfrentam desafios nem se arriscaram às mudanças. Ficam sentados observando o que as pessoas dizem, fazem e pensam, para depois filosofar improdutivamente sobre as realizações alheias, usando suas elucubrações dissociadas do equilíbrio. As discordâncias são perfeitamente saudáveis e normais, desde que estejam fundamentados em fatos concretos e não nos vapores das suposições ou das projeções da consciência, né? Eu devo respeitar o limite do outro. Eu posso até não concordar com certas opiniões, porém eu não tenho o direito de ficar ali colocando as minhas imposições, né? Há quem diga que a crítica é profissionalizada, por ser um meio fácil e rentável para destacar os incapazes e inabilidosos, tomando-os pessoas importantes e formidáveis. Porém, não por muito tempo. Os verdadeiros realizadores deste mundo não têm tempo para censuras e condenações, pois estão sempre muito ocupados na concretização de suas tarefas. Ajuda os fracos e inexperientes, ensinando os que não são talentosos em vez de maldizê-los. A crítica pode ser construtiva e útil. Cada um de nós pode livremente optar entre o papel de ironizar e o de realizar. Isso é escolha, livre-arbítrio, né? Mas não se esqueçam, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né? A crítica pode ser empregada como forma de inocentar-nos da responsabilidade da nossa própria ineficiência e de atribuir nossas frustrações e fracassos ao que realmente são criativos e originais, né? Muitas vezes não conseguimos realizar determinadas tarefas e colocamos crítica na tarefa do outro. Nem sequer tentamos ou nem sequer começamos e colocamos defeitos na atitude daquele outro que realizou. Em verdade, para se viver com equilíbrio mental, emocional e social, é necessário, acima de tudo, respeitar os direitos dos outros, assim como queremos que os nossos sejam respeitados, né? Ou seja, não faça ao outro o que não gostaria que fizesse a você. De acordo com o pensamento da espiritualidade maior, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nasce-lhe obrigações especiais. A primeira de todas é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes.
Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça. Cada um usa de represálias. Essa a causa da perturbação e da confusão em que vive as sociedades humanas. As represálias evidenciadas nesta questão podem ser consideradas como as desforras ou as vinganças, que comumente os indivíduos fazem através de críticas, injúrias, sátiras e depreciações, né? Você não consegue determinada realização e você coloca toda aquela sua frustração numa forma de crítica em relação àquele que está ali mais próximo ou àquele que conseguiu, né? Ainda dizemos coisas que, se falassem ao nosso respeito, com certeza não íamos gostar. Então, nesse tema, é oportuno ressalvar que, em muitas ocasiões, em decorrência das emoções patológicas, é perfeitamente possível pessoas sentirem-se humilhadas, vendo atitudes de arrogância e insulto onde não existe. No mundo interior dos críticos implacáveis, pode existir uma intimidação originalmente adquirida na infância, em virtude da autoridade e ameaça dos pais. Vozes do passado ecoam em suas mentes, solicitando incessantemente que sejam pontuais e infalíveis, exatos e bem informados, superresponsáveis e controlados. As exigências do pretérito criaram-lhes um padrão de comportamento mental, caracterizando-o por constante cobrança e acusações, fazendo com que projetem tudo isso sobre os outros. O medo de cometerem erros e o fato de desconfiarem de si mesmos confere-lhes uma existência ambivalente. Vivem ao mesmo tempo entre a sensação de perseguição e a de superioridade. Além do mais, quem critica imagina-se sensacional em vantagem, né? Se acha o máximo, que sabe todas as coisas. Desesperadamente, observam e desconfiam de si mesmos. Exteriorizam e transferem toda essa sensação de autoacusação, condenando os outros. Essa operação emocional funciona como uma válvula de escape, a fim de compensar a autoperseguição e aplacar as cobranças convulsivas do seu mundo interior. Os críticos são especialistas em detectar e resolver os problemas que não lhes dizem respeito, mas, contrariamente, possuem uma grave dificuldade em aceitar as suas próprias problemáticas existencial, né? É mais fácil dar palpite e resolver a vida do outro do que equilibrar as minhas próprias atitudes. A lei divina nos dá o livre-arbítrio para escolhermos e concretizarmos nosso programa de aprendizagem, ou seja, livre opção para elegermos o caminho a ser percorrido, para expandirmos nossa consciência. O plano de instrução nos oferecerá duas possibilidades básicas a saber: a aprendizagem consciente e a inconsciente. O aprendizado consciente é aquele em que estamos prontos para agir e resolver as coisas, mediante uma assimilação atuante ou uma participação voluntária. Já o aprendizado inconsciente é aquele que entrará em vigor automaticamente quando desprezamos conscientemente a resolução e compreensão do nosso roteiro de instrução. Em resumo, o sofrimento sempre entra em ação quando não aprendemos espontaneamente, né? Deus é justo e misericordioso. Ele nos permite aí tantas possibilidades, mas se nós não aprendemos, qual é a melhor forma de aprender? É através da dor, né? O crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, permanece inconsciente e imobilizado em relação à própria aprendizagem evolucional.
Portanto, sua possibilidade de integralizar novos conceitos e experiências é quase nula. Quanto mais ele projeta a culpa e a acusação ao mundo exterior, recusando cumprir o seu aprendizado conscientemente, mais sofrerá com os reflexos de suas atitudes. Jesus Cristo, conhecendo os traços do caráter da humanidade terrena em evolução, advertiu-os: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. A tendência em julgar e criticar os outros com intenção maldosa recebe a denominação de malícia. Em outras palavras, o indivíduo, nessas condições, vê os outros com os olhos da própria maldade, né? Ou seja, é a minha forma de ver o outro que faz o meu julgamento, né? Muitas vezes nós olhamos para uma determinada pessoa e dizemos coisas dela sem mesmo conhecê-la. Aí quando você torna, né, a sua convivência juntamente com outro ser, você passa a integrar o mesmo círculo de convivência, a nossa opinião muda. Por quê? Porque era a minha maldade que eu estava vendo no outro. Então, para terminarmos, nós temos, né, uma frase de Madre Teresa de Calcutá que é excelente para esse assunto. Ou seja, a vida dela, os ensinamentos, né, ela procura ao máximo fazer o trabalho no bem. Então ela vem falar o que sobre a crítica? Ela diz o seguinte: as críticas não são outra coisa que o orgulho dissimulado. Veja, uma alma sincera para consigo mesma nunca se rebaixará à crítica. A crítica é o câncer do coração. Então, quem nos diz isso é Madre Teresa, né? Ou seja, o nosso segundo item desse estudo foi o orgulho. Então, ela vem dizer que, ao criticarmos o outro, nada mais é do que um orgulho dissimulado, né? Você está mostrando de uma outra forma. Então, o nosso tema de amanhã, nós vamos falar sobre ilusão. Tenham todos, né, um dia abençoado. Beijos de luz para cada um que nesse momento está aí estudando um pouquinho juntamente comigo. Um abraço a todos.